Numa ponte comum são deixados vãos, juntas de expansão que absorvem o movimento do tabuleiro com a temperatura. Mas esta não é uma ponte comum. A ponte Millau foi soldada em uma peça contínua de aço de uma ponta a outra. Os únicos locais para acomodar a expansão são nas interseções com a rodovia nos dois lados do vale. No calor do verão, essas juntas de expansão têm um trabalho crítico a fazer. Todo verão a ponte esquenta e expande. Os engenheiros calculam que a 40 graus ela cresce 1,20 m. E é para isso que serve esta seção, para permitir que ela faça isso. As juntas de expansão sobre a minha cabeça, por onde podemos ouvir os carros passando, permitem à estrada manter uma superfície contínua, com a ponte se movendo sobre esses apoios. Até mesmo os cabos que dão sustentação a ela são feitos para serem flexíveis a esse movimento. Isso tudo é muito bom aqui, onde a ponte encontra a terra. Mas ela não se expande somente nas pontas, mas sim em toda a extensão. Então, o que fazer nos pontos em que ela está fixada aos pilares de concreto? Obviamente, o tabuleiro precisa ser afixado aos pilares para ter estabilidade. Mas no calor do verão, os 2,5 km do tabuleiro expandem. A variação do comprimento é o maior problema, porque exerce uma força enorme nos pilares verticais de concreto. E o concreto não é nada flexível. Assim, os engenheiros encontraram uma solução muito inteligente. A base de cada pilar é inteiriça. Mas os 90 metros superiores são divididos em 2 braços finos. Como esse desenho diferente pode combater uma ameaça potencialmente fatal? Isso nos leva à última conexão: barcos pré-históricos celtas. Durante séculos, os antigos povos celtas da Irlanda e do país de Gales usaram barcos engenhosos chamados coracles. Eram feitos com estrutura de madeira curvada e revestidos com couro ou às vezes lona. O segredo para tornar o concreto flexível o bastante para suportar o calor do verão está no esqueleto de madeira de alguns desses barcos. Em alguns deles, peças de madeira, incluindo a base da quilha, percorriam o barco de proa à popa. Elas tinham de ser fortes, mas também tinham de se curvar. Mas até mesmo a madeira flexível só se dobra até certo ponto. Mas alguns construtores de barcos encontraram uma solução. Para descobrir como é feito, vou à carpintaria de Peter Faulkner, cuja paixão é construir esses barcos. Peter! Olá, Richard. Você tem aqui uma oficina onde faz barcos tradicionais usando técnicas antigas. Mas existe uma relação com a forma como os pilares da ponte foram feitos. Tem a ver com a divisão neles. Mas antes de entendermos o motivo, precisamos partir alguma madeira. Precisamos clivar. Clivar, sim. Deve ser interessante. Quer fazer isso agora? Sim, eu quero clivar a madeira. Muito bem, tem umas peças aqui. Esse é um pedaço de madeira. É um pedaço de freixo. Sim. Fazemos um corte. Vou colocar uma cunha. Para clivar. Isso. Quer bater um pouco? Quero sim. Você logo pega o jeito. Não são ferramentas modernas, são? Não. Isso mostra que as pessoas conheciam a clivagem da madeira há muito tempo. Não é uma tecnologia nova, é? Não, é pré-histórica. Não sabemos, uns 10 ou 20 mil anos. Esse processo faz a madeira partir-se ao longo de seu veio natural, mantendo a resistência. Mas também muda drasticamente a flexibilidade da madeira. Vamos imaginar que este é um dos pilares da ponte. O problema aqui é a flexibilidade, porque o tabuleiro é muito comprido, expande com o calor, vai para lá, encolhe para cá, quando faz frio, e o pilar precisa de flexibilidade para não quebrar. Com esta divisão, isso dobra o quanto quiser. Mas como temos a mesma quantidade de madeira, o mesmo material, ele continua forte para segurar as coisas, para trabalhar sob compressão. Sinto vontade de fazer um teste com 2 pedaços de madeira exatamente do mesmo tamanho. Eu tenho aqui meu aparelho para testes especialmente concebido. Este é um dos pilares, representado por essa madeira. Ela tem a mesma proporção entre altura e largura que os pilares. Vou testar primeiro uma madeira sem a clivagem. Coloquei essas varetas para medir até onde ela vai se dobrar antes de quebrar.
Se ela flexionar, vai derrubar essas varetas aqui. Então, usando este guincho, vou puxar aquele cabo, aplicando a mesma força que haveria se o tabuleiro expandisse nesta direção, em cima do meu pilar gigante. Vamos ver. Está vindo na direção da primeira vareta. Até onde irá? O primeiro já foi. A tensão cresce com a expansão do tabuleiro e... Ah, não! Deu tudo errado. Atingimos 3 varetas. Isso não é nada bom. Em outra madeira, Peter usa cunhas para lascar a madeira. Será que a madeira clivada vai dobrar mais que a primeira? Bom, agora vamos simular outro dia quente na ponte. O sol está forte e aquece o tabuleiro de aço de 2 quilômetros. Ele expande e empurra nosso pilar. O corte na madeira faz ela flexionar. Ela continua suportando o mesmo peso, mas aguenta. Já foram 4. Vamos ver se ela volta. A madeira partida foi 2 vezes mais longe, sem quebrar como a primeira. Mas será que volta ao estado original? Quando tirei a tensão, a madeira mostrou que aguenta a tensão sem sofrer danos permanentes. Toda essa flexibilidade foi dada por este corte desde o alto. Ela continua sustentando, mas agora pode dobrar. Carpinteiros modernos acreditam que os celtas usavam o mesmo princípio em seus barcos. A base da quilha era partida para que ela pudesse dobrar sem perder a força e a resistência. Na ponte Millau, o concreto, que costuma ser rígido como o vidro, tornou-se mais flexível com um corte na posição certa. Decidi ir ao topo de um dos pilares de concreto para descobrir como lidam com o movimento do tabuleiro no verão. Era melhor não ter ido. A escada é forte. Aguenta? Descer a escada até a minúscula plataforma de inspeção, precariamente posicionada no pilar mais alto do mundo, deu muito medo. Muito mesmo. Tudo bem. Suponho que tem alguma coisa lá embaixo para prender isso. Olha que visão! Nossa! Que visão! Meu Deus, é fantástico! É realmente fantástico! Se eu desmaiar... Se eu desmaiar, não preciso ir? Segunda vez e crio coragem para enfrentar o vento e meu medo. 245 metros acima do Vale do Tarn. Muito bem. Onde vai isso? Ah, me sinto melhor agora. O engenheiro Silvestre Galice me explica, enquanto eu me seguro para não cair, como o formato em Y confere movimento aos pilares. O formato de Y nessa estrutura de concreto torna o movimento mais fácil. O pilar está preso ao tabuleiro. É o tabuleiro que manda. E o pilar precisa se mover quando o tabuleiro expande e contrai. Foi uma grande solução da engenharia, tornando o concreto flexível. Mas discutir o conceito a quase 1/4 de quilômetro do chão não foi nada divertido. Muito obrigado pela explicação, mas não sei se sou tão grato por ter me trazido aqui. Podíamos ter feito isso no chão. No calor do verão, quando o enorme tabuleiro de metal expande, esses pilares partidos conseguem flexionar 10 vezes mais do que torres convencionais de concreto. Quando a noite cai, a ponte esfria, o tabuleiro contrai e os pilares voltam à posição original. O concreto partido foi apenas uma das soluções criativas aos vários desafios excepcionais que os engenheiros da ponte Millau tiveram de superar e merecidamente celebram. Eles queriam construir uma ponte que fosse mais do que uma simples ligação entre os dois lados do vale. Queriam criar uma estrutura que, em vez de destoar, se somasse à paisagem.
Uma escultura numa região venerada da França por sua beleza natural. E se querem saber, para mim, eles conseguiram. Quem diria que para isso eles contaram com o poder do raio, foram guiados pela navegação submarina, usaram uma descoberta fortuita de um laboratório de química, contaram com cabos criados por causa de acidentes em minas de prata e foram inspirados por uma ideia criativa de antigos construtores navais. A Ponte Millau, um incrível feito da engenharia, feito em grande estilo. Versão Marshmallow São Paulo.